Mano, por que ninguém nunca se questionou isso antes? A tigresa era fucking segunda prodígio do Shifu ali naquele momento, a mais forte dos 5 furiosos sem dúvida nenhuma, mas mesmo assim o leopardo deitou primeiramente o macaco antes de qualquer um ali. Apesar disso, na sua cabeça de minhoca ser só mais uma coisa normal de roteiro, existe algo bem peculiar e bem curioso por trás dessa cena do leopardo, juntamente com sua icônica fala. Shifu lhes ensinou bem, mas não lhes ensinou tudo. Só que eu acho que pra gente fazer uma pequena autoanálise a respeito da cena, a gente precisa primeiramente refrisar o que foi que aconteceu antes dela. O Shifu fica sabendo através do ganso que o Tai Lung estava voltando de volta pro Vale da Paz para executar sua vingança. Ele comunica o Oogway e apela pra tartaruga ajudar pela segunda vez, só que o nosso pseudo-sábio se desfaz em um monte de folha e diga-se de passagem, mano, apesar de eu achar que ele realmente era uma tartaruga com parafusamentos, não dá pra negar que essa partida dele, juntamente com essa trilha sonora fodasticamente fodástica do Hans Zimmer, foi uma das cenas mais bonitas da DreamWorks, mano. Cê é louco, eu me lembro que quando eu era menor até chorei. Mestre! Mas enfim, ele desce e comunica os 5 furiosos e o Paul sobre a vinda do Tai Lung. Ele fala pro Paul que ele tem que derrotar e cauterizar o Tai Lung. Só que a tigresa ela meio que tava desacreditada que o panda pudesse vencer o leopardo. Ela imediatamente sai do Vale da Paz e parte para derrotar o Tai Lung juntamente com os outros 4 furiosos. E mais tarde eles acabam se encontrando na Ponte Fio da Esperança, ali dos arredores do Vale da Paz. Primeiríssimo ponto a se observar logo de cara é o local onde eles se encontram para lutar, a ponte, inspirada no Parque Florestal Nacional lá da China de Zhangde. O lugar se resume basicamente em vários pilares de arenito e quartzo, que parecem flutuar ali pela neblina e são interligados por várias pontes de madeira. E basicamente é isso, né? O local em si, ele já não é lá as mil maravilhas para se fazer um combate. E o segundo ponto a se notar é as vantagens e desvantagens de cada personagem ali naquele contexto. Vamos tentar entender por que o leopardo escolheu justamente o macaco para deitar. Se tratando de vantagem da víbora, a gente pode citar a sua flexibilidade e a sua alta capacidade de locomoção, visto que ela é uma cobra, né, e cobras são animais invertebrados. Ela poderia facilmente desviar de qualquer ataque subterrâneo, visto o seu treinamento no começo do filme, e também se enroscar no Tai Lung e fazer ele se bater, que foi o que ela fez. Mas existe um porém, pequeno gafanhoto. Apesar dela ter rapidez e extrema flexibilidade, ali naquela ponte isso ia ser praticamente inútil, visto que a locomoção, para você ter uma boa locomoção, você precisa de maior espaço, e ali era uma ponte, né, não chegava a ter nem 3 centímetros de largura. Eu vou botar aí a foto do local onde a víbora treinava e comparar a largura desse local com a largura da ponte, mano, é loucura, é muita brisa. Se você botar aqueles pinozinhos de fogo num espaço parecido com o daquela ponte, eu duvido se ela ia conseguir desviar. Os ataques dela para com Tai Lung teria que ser reto, né, não tinha como ser pelas laterais, até porque não tinha laterais, era reto e ponto final. Só que isso também é extremamente descartável, já que ela é fraca, né? Ela não tem músculos. A solução era se enroscar no Tai Lung e fazer ele bater em si mesmo. Só que nem isso adiantou. Só ia adiantar fazer isso se ela prendesse as mãos do Tai Lung com seu corpo e chamasse a tigresa, que é a mais forte, para dar um pau nele. Ou seja, ela prendia e a tigresa vinha e dava um pau nele. Só que a gente também tem que considerar a possibilidade do Tai Lung não ficar parado, né? E provavelmente ele não ia, né? Então o Tai Lung não tinha motivos para deitar a víbora primeiro. Sem caô nenhum, eu não sei nem dizer se o louva-a-Deus tem alguma vantagem nessa luta aí, mano. Visto que a única coisa que ele fez de interessante ali foi só segurar a corda. Eu acho que a única coisa que ele poderia tentar fazer contra o Tai Lung era só atingir aquele nervo dele, como ele fez lá com o Paul quando tava enfiando as agulhas na costa dele. Mas eu acho que isso não ia rolar, porque o Tai Lung não é tão lesado assim que nem o Paul, então game over, louva-a-Deus também. Bom, pra começar, o Garça voa e tem extremo equilíbrio, né? Levando em conta as patinhas dele e também levando em conta que 90% daquele ambiente ali era aéreo. E 10% era só a ponte, né? Então, se 90% do ambiente era aéreo e o Garça é um oponente aéreo, isso significa que ele poderia ganhar? Nananina não. O Tai Lung é um oponente terrestre. E como o Garça queria deter o Tai Lung e não vice-versa, porque se fosse um caso de o Tai Lung querer matar o Garça, aí eu acho que já seria um pouco complicado, né? E se fosse o caso, o Garça poderia facilmente só ficar voando ali e ficar fugindo. Mas como o objetivo era matar o Tai Lung, ele teria que
descer e ir pra uma trocação justa ali, né? Tanto é que a todo momento na batalha ele só ficou ali pelos ares esperando qualquer um dos outros furiosos cair pra ele poder ir lá e salvar. Então nesse caso o Garça não representa a ameaça maior pro nosso Leopardo também. E chegamos na parte mais polêmica e delicada da nossa autoanálise. Vamos lá. Apesar da Tigresa ela ter começado bem no início e até conseguiu bater de frente até certo ponto ali com o Tai Lung e até podia derrotar ele, se não fosse por um único detalhe, a ponte. Diferente do chão, a ponte se quebra. E querendo ou não, quando isso acontece, a Tigresa se viu obrigada a continuar a luta na parte de baixo da ponte. E é aí que complica, né? Porque com os braços ocupados segurando a ponte, ela teve que ir para trocação com os pés e isso não é a praia dela. Isso limitou bastante ela e dificultou a velocidade dela. Nem mesmo a Tigresa era o oponente perfeito naquele caso ali. Então assim, mano, eu acho que vocês já devem estar ligados onde é que eu tô querendo chegar, né? O macaco era o oponente perfeito pro Tai Lung ali naquele contexto, mano. Ele poderia facilmente ir pra uma trocação, tanto quanto pela parte de cima, quanto pela parte de baixo, visto que ele é um ótimo lutador com os pés, né? E também ele é ótimo pra lutar em lugares estreitos, como era o caso ali. E ele tem a mesma capacidade de força que a Tigresa, só que com os pés, né? Tanto é que ele mesmo deu 2 pesadas no Tai Lung ali, mano. E eu não sei se é brisa da minha cabeça, mas nesse frame aqui ele me parece que tá indo em direção ao macaco, já querendo cauterizar ele antes, né, mano? Não sei se é coisa da minha cabeça ou se realmente é. Mas agora, se tratando do que o Tai Lung falou logo em seguida, de que o Shifu pode ter ensinado coisas pra eles, mas não ensinou tudo. É muito louco assim pensar nisso, né? Que quando ele fala esse tipo de coisa, ele tá meio que se referindo não só à capacidade de combate em si, mas de conhecimento de campo de batalha, capacidade de observação do inimigo, saber analisar atributos e desvantagens. E com isso em mente, ele deitou primeiramente um macaco, né, mano? O mais forte ali naquele momento, sem dúvida. Vocês têm todo o direito de discordar de mim, de concordar ou de não concordar. Enfim, deixa aí o comentário, o que você pensa. Não esquece de deixar o seu like e o seu comentário lindo aí, pra eu saber que você tá gostando desse tipo de conteúdo. Um cheiro no cangote, fica com Deus e se cuida e valeu!